primeira apresentação aqui, que é da Daniela Silva, orientada pela professora Bêncio Silva, um trabalho intitulado A Cartografia dos Quintais Produtivos de Minas Gerais entre a concepção e a prática das políticas públicas. Então, Daniela, você tem 15 minutos, tá? Talvez até um pouco mais, porque a Mariana... Você é Mariana? Não. A Mariana ainda não chegou, né? Então eu vou estar controlando aqui, quando estiver chegando nos 15 minutos eu faço uma sinalização, aviso, e você já sabe que encaminhar para as considerações. Ok? Obrigado. Bem, gente, boa tarde. Eu vou apresentar, então, a cartografia dos quintais produtivos. Meu nome é Daniela, eu venho aí de uma formação, sou geógrafa, professora de geografia, estou no estado, na Secretaria de Educação, na Regional de Ensino. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu estava na Secretaria de Assistência Social. E existia uma integração com as políticas para o campo. E eu trago um pouco na minha dissertação essa diferença do que é rural, do geógrafo. O rural é o lugar físico. E aí a gente, quando começa a estudar um pouco a educação do campo, a gente vê que o campo tem toda uma ideia que é mais do que lugar. É de pessoas, é de concepção mesmo, né? Então eu vou trazer também um pouquinho disso aí. Você passa para mim, gente? E aí a estrutura, pode passar tudo, que eu vou mostrar um pouquinho da estrutura, né, da minha dissertação. Então, na introdução, eu vou trazer um pouco desse histórico, como é que foi o meu papel dentro dessa política que fazia a integração para as políticas do campo. E aí, a partir dele, a gente vê os quintais como um dos projetos que fazia essa integração entre várias secretarias. Então, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, entrava Secretaria de Saúde, Fazenda, são essas. E aí essa integração, a partir dela é que eu falo, então vamos fazer um trabalho para a gente poder entender como é que eu pego uma política pública, uma ideia, e o problema era, como é que eu concebo uma ideia de política pública? Alguém tem uma ideia mirabolante, de uma hora para outra, vamos fazer isso, né? E aí isso dá certo? Como é que é? O que a gente precisa para poder fazer uma política pública dar certo? E esse era o problema, então, da dissertação. Então, no segundo capítulo, eu vou trazer um pouco dessa abordagem das políticas públicas para o campo, pareadas à educação do campo. Por quê? Miguel Arroio, lá, uma das primeiras coisas quando ele fala, quando começa a discussão sobre uma educação diferenciada para o campo, ele fala assim, o campo está em questão porque a educação do campo está em questão porque o campo está em questão. E aí a gente começa a entender que eu só consigo avançar nas políticas educacionais para o campo se também as políticas públicas para o campo avançam. E aí a gente está falando de reforma agrária, de diminuição de agrotóxico, a gente está falando de compras institucionais, as políticas de saúde, a própria educação mesmo física no meio rural, enfim. Todas essas políticas avançam e aí com isso a educação do campo começa uma discussão mais apurada de direitos. E é por isso que eu entro então nesse histórico e aí vou fazer um resgate desde 1940, para a gente poder entender como é que foi esse avanço. Eu trago esse desenho da cartografia dos quintais e aí nesse aspecto eu quero trazer um pouquinho. Pode passar, Diego, por favor. Então foi o que eu falei, Arroio, com essa frase. A dissertação, ela é feita numa região dos que a gente chamava de a área prioritária do estado. Então era Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Norte. Essa região era prioritária pelo baixo nível de desenvolvimento de IDH. Por causa disso, ela foi escolhida, então, para fazer o projeto Quintais Produtivos. Esse projeto foi executado dentro da Secretaria de Educação, nas escolas do campo de educação integral. Eu trago, né, esse quadro que eu falei a vocês, que eu fiz o cruzamento do que a política avançava enquanto a política educacional avançava. Então eu faço um quadro histórico e apresento todas as legislações. E aí a gente consegue entender mesmo como é que as coisas foram avançando juntas. Pode passar. A
Aí aqui eu trago esse desenho do que é o caráter sistêmico dos quintais. Porque é o seguinte, para a gente poder trabalhar, quando o projeto foi apresentado, quando o Estado pegou esse projeto e falou, vamos apresentá-lo a educação do campo, as escolas de educação do campo, para que ele seja um projeto que centralize todas as discussões que a gente precisa fazer no campo, então a gente começou a ver assim, quais são as integrações que precisam fazer. Então a gente precisa falar de irrigação, a gente precisa falar de energia, como é que eu tenho numa escola, na área mais seca, água nos períodos secos, eu preciso de um poço, se eu não tenho energia elétrica, eu não tenho água. Como é que eu falo de soberania alimentar, segurança alimentar, sem falar das sementes crioulas? Então eu preciso falar de assistência técnica, eu preciso falar da parte didática, desses alunos entenderem, né, como é que é o meu papel na escola, os meus pais enquanto camponeses, agricultores, indígenas, quilombolas nessa escola, a compra institucional feita, né, 30% obrigatoriamente do campo dos agricultores, da agricultura familiar, e a gente está praticamente perdendo isso. A compra feita aí pelas feiras, a assistência médica, e aí a gente tem um grande problema, que é o uso excessivo de venenos e agrotóxicos, que tem envenenado uma população que muitas vezes não é identificada, os problemas de câncer, né, de má formação fetal, não é identificado, e aí a gente entra com um problema que é de saúde pública, o acesso à terra. Então, para a gente poder falar do quintal, a gente pode falar de um monte de outras coisas dentro da escola que são muito caras à população do campo. Pode passar. No meu percurso metodológico, eu venho então com uma pesquisa que tinha toda uma trajetória para a gente ir para as escolas do campo, fazer esse trabalho lá, mas aí vem a pandemia. E aí a gente tem que mudar esse trajeto, no meio disso vem também uma mudança de gestão, mudam-se os diretores, muda o Estado, e aí a gente teve que então contar com a colaboração daqueles que a gente já tinha uma relação. Então nós fizemos uma pesquisa por questionário, esses questionários foram encaminhados aos superintendentes regionais de ensino e eles encaminharam aos diretores. E nós tivemos alguns, por receio mesmo, né, dessa pesquisa não passar direto pela Secretaria de Educação, não responderam, que foram só 2, mas a maioria teve um número expressivo. Então, de 100 escolas, nós tivemos 59 escolas que responderam ao questionário, né? Então, de 100, nós tivemos 59. Na região de Almenara, a gente não teve, mas nós tivemos uma representação com Montes Claros, Januária e Janaúba, que estão todas no norte. Naquele norte lá do Jequitinhonha, a gente tem também a região de Diamantina, que também respondeu. Depois para o Rio Doce, a gente tem de Guanhães, embora Valadares não tenha respondido. E a gente tem no Mucuri, Teófilo. Então nós temos uma representatividade de todas as regiões em que o trabalho foi feito pelos quintais. Pode passar. E aí eu trago alguns resultados que são importantes. Eu vou trazer na dissertação esses trabalhos por região. Cada região eu trago os números e como é que foi a pesquisa feita. O que a gente queria saber? Qual o apoio, essas escolas que foram selecionadas, qual o apoio que elas tiveram? Apoio financeiro, apoio de assistência técnica, porque o grande diferencial do projeto era conseguir a parceria. E aí a gente foi vendo que, na verdade, tudo que foi pensado não foi executado. Então, das 59 escolas que responderam, 88% participaram do lançamento do projeto, que foi a primeira formação. Então, todo mundo estava lá, todo mundo entendeu o projeto, todo mundo foi, saíram do interior, vieram para Belo Horizonte, participaram da formação. Porém, desses, 71% não tiveram acesso ao projeto elaborado. Tinha uma parceria com a Emater, a Emater fez o projeto para a escola, mas não devolveu para a escola o projeto. 71%, é muita coisa. 50% não tiveram apoio na implantação do projeto. Nada de recurso, nem semente, nem ferramenta, nem melhoria na infraestrutura da escola. 50% não tiveram nenhuma ajuda. 25% afirmaram não possuir infraestrutura. A infraestrutura está muito ligada ao espaço e à água. As escolas que estão na região mais árida,
Minas Novas e tal, essas foram principalmente as que mais foram afetadas com isso aqui. Elas realmente não conseguiram implantar o projeto por falta de infraestrutura. 51% afirmaram não receber material didático. Então, o material que ia ser adquirido para todas, 51% dessas escolas não recebeu material. Enquanto a gente foi fazendo essa pesquisa, o produto estava sendo feito, né, gente? Porque a gente ia vendo onde tem os problemas e ia fazendo o produto junto. 63% estavam com o projeto em execução. Olha só, mesmo elas não tendo recebido material, mesmo não tendo recebido apoio financeiro, mesmo não tendo recebido projeto, elas tocavam por elas mesmas. Sabe aquela coisa da força do professor que fala, eu vou fazer, mesmo não receber apoio nenhum? Então, muitas delas não receberam apoio nenhum e ainda assim estavam executando o projeto só pela concepção, porque acreditavam, porque viram que podia dar certo. Pode passar. E aí, nas minhas considerações finais, eu trago um pouco dessa coisa de que o projeto concebido, ele, né, lá na concepção, foi muito bem pensado. As articulações que tinha que fazer com o pessoal da saúde, com o pessoal da vigilância sanitária, da educação, da saúde, da saúde de novo, da assistência técnica, da assistência social, foi muito bem pensado o projeto. Só que entre o que é pensado, a gente precisa fazer porque as articulações sejam feitas juridicamente no Estado. Então, se eu faço um acordo, mas eu não coloco no papel, juridicamente a gente não publica, isso vira só um acordo de pares. Aí, quando eu preciso, eu sair do Estado, aquele acordo é um acordo entre pares, não é um acordo jurídico, não virou um projeto, não virou uma política pública. Para que ele seja estruturado, a gente precisa organizar juridicamente, e poucos são feitos assim. Então, precisava ter um termo de cooperação, juridicamente assinado por todos e colocado no orçamento do Estado. E isso não foi feito. Nem o termo, aliás, o termo foi feito, mas não foi assinado por nenhum dos secretários, quando virou governo, foi para a gaveta. E o orçamento, a mesma coisa. Não entrou no orçamento, o próximo governo esquece o projeto. Não tem dinheiro, esquece. Então, a concretização das parcerias, a formação oferecida aos professores, material didático pedagógico de apoio, envolvimento da comunidade, a agroecologia como diretriz e base dos quintais, precisam de instrumentos jurídicos e de orçamento para serem reais no chão da escola. E aí, com isso, a gente vem, então, com um produto educacional, não tentando suprir o que o Estado não fez, mas pelo menos para dar um suporte para aqueles educadores que realmente queriam tocar os quintais. Então, o pessoal do design, da escola de design, veio com uma proposta. Nós fizemos questionários aos professores, porque eram eles os interessados, a gente queria que chegasse neles. E aí, eles fizeram uma proposta pensando o seguinte, bem, estou na zona rural, onde a internet pega mal. Eu preciso de alguma coisa, de algum instrumento que eles consigam acessar fácil com um pouquinho de internet que tem. Às vezes com pacote de dados. O pacote de dados vem o quê? WhatsApp, rede social. Então vamos usar a rede social. E aí a gente desenvolveu, então, uma página no Instagram que fosse fácil de visualizar. Pode passar. E aí a página, ela tem, então, a página da cartografia dos quintais, ela vai ter os destaques, que são esses vários, a gente chamou de sistêmicos, né? As várias partes que podem ser trabalhadas dentro da educação do campo, que tem a ver com os quintais produtivos. A página, ela tem várias publicações com indicação de leituras, de vídeos, de formação de professores. E a gente tem um drive. Nesse drive a gente tem tanta coisa. Pode passar. Então aqui, ó, esse é um drive que a gente tem lá na bio mesmo. Pode passar. A gente vai ter pasta com projetos interdisciplinares, com propostas, inclusive já pegando assim, professor de geografia, de ciências, de matemática, de linguagem, como é que eles podem interagir em torno de um projeto. Já vai ter algumas propostas ali de integração curricular. Material de apoio, a gente vai ter várias leituras para fazer. As legislações da educação do campo, biografia recomendada, isso aqui, alguns livros para além
do que os quintais falam. Então a gente tem Paulo Freire, a gente tem todos aqueles que a gente indica a leitura estão aqui. Literatura técnica mesmo. Então, se eu quero implantar uma horta, o que eu preciso fazer? Preparar solo, preparar o canteiro, tem aqui. Charges, e aqui a gente tem também uma lista de vídeos, de desenhos, de tudo que o professor pode usar na sala de aula. Enfim, esse material é um material de apoio para que o professor possa, de forma fácil, acessar ali e não ter que ficar procurando em vários lugares quando ele quiser implantar um quintal. E aqui, os destaques, né? Como eu falei, tem vários assuntos ligados aos quintais. E aqui a gente tem um endereço de envio de mensagem para a gente tirar dúvida e conversar sobre o material que está ali. E é isso. Espero que possa ajudar, né? De verdade, a gente fez contando que a gente pudesse, de alguma forma, amparar esses professores e esses gestores que se interessaram e que não tiveram o amparo e o apoio que precisavam. Obrigada. Eu, 15 minutos certinho. Nem precisei sinalizar nem nada. Daniela, muito obrigado pela apresentação, parabéns, muito bacana o seu trabalho. Como a gente tem um tempinho aqui, eu vou só fazer umas perguntas rápidas e a gente segue para a próxima. Você quer no bloco ou de uma vez? Já? Eu acho que pode ser individualmente, né? Que tá aqui em cima. Então você sentar. Acaba perdendo time, pode ser, mas é muito rápido, assim, eu não sei também que as outras pessoas depois queiram. Eu achei muito interessante o seu trabalho, você está de parabéns. Eu estava pensando assim, no início eu estava vendo assim, um perfil muito acadêmico, até no final você mostrou um produto, não caracteriza assim como profissional, isso não é crítica nem elogio, é só uma característica mesmo, eu achei muito interessante. E aí eu estava pensando aqui, mas qual será a estratégia dela para revelar, né, para esses sujeitos, tudo isso, esse levantamento que ela está fazendo? É muito interessante também, para que as outras pessoas tenham um conhecimento e não fiquem restritas à própria realidade, entendam como que outras pessoas estão fazendo, né, por mais que exista essa diferença, né, que você revelou. E aí no Instagram que você fez, eu vi lá que você já tem mais de 300 seguidores, que é um número, sem ter trabalhado muito na divulgação, digamos assim. Era uma das perguntas, mas assim, é um número interessante, né? Espero que cresça, que vocês continuem atualizando. Então, assim, a minha pergunta é, vocês têm alguma avaliação no sentido de identificar a utilização desses materiais que vocês estão colocando lá, especialmente no Drive, pelos professores? Você falou que tem propostas interdisciplinares, como construir uma horta, enfim, uma série de coisas interessantes, charges que eles poderiam, né, resgatar, centralizar ali. Então, assim, para não servir só de repositório, ter um acompanhamento em termos de utilização. Então, acho que isso demandaria estender a pesquisa por esse campo, eu não sei bem se é a proposta de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, quanto à estratégia de divulgação, não houve nada de divulgação ainda, enquanto ela foi feita, esses seguidores foram aparecendo. Mas já existe, junto à Secretaria de Educação, eles têm uma superintendência que trabalha as temáticas do campo indígenas e quilombolas. Esta superintendência já pediu que eu faça uma apresentação para os diretores das escolas do campo indígenas e quilombolas. Então a gente já vai fazer esse trabalho de divulgar para esses diretores. E aí eles até propuseram que a gente fizesse gravado, para que ele também disponibilizasse para os professores. À medida que a gente foi entrevistando, então nesse trabalho que a gente fez com a equipe de design, nós fizemos muitas perguntas aos professores, diretamente aos professores. E o produto foi feito para eles. Então, quando a gente coloca material técnico, material didático, de articulação, já foi o que eles foram dizendo que sentiam falta. Então, nós não temos uma avaliação ainda porque a gente nem sabe, né, quem está usando. Mas o material já foi feito pensando neles. Agora, eu acho que é um próximo passo, né? Ou para alguém que vier uma pesquisa atrás de mim, ou para eu mesmo dar um passo a mais. Você pretende seguir nessa linha ou... Então, a educação do campo é meu sonho. Então, assim, de realmente ir para uma escola do campo e ficar. Então, eu acho que eu não vou abandonar. A página eu não vou abandonar. Eu quero continuar com ela. Agora, depois de apresentar para a Secretaria de Educação, vamos ver o que eles vão propor, né? Eu queria muito que eles pegassem isso aqui e
e levassem para a página do Estado. Meu sonho. Ótimo. Obrigado. Parabéns mais uma vez, Daniela. Vamos seguir então com a segunda apresentação dessa sessão. Agora é o Diego Cruz Arpolo, é isso? Sim. Uma apresentação intitulada Manifestações Culturais na Matriz Africana, uso de banhos sacrais e medicinais na perspectiva do candomblé com estudantes do ensino médio, orientado pela Conceição Claete Xavier Travala, que é uma espécie de biblioteca, né? Então, vamos lá, Diego, agora está com você. Boa tarde, já me apresentei, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Diego, eu sou da Bahia, do município de São Sebastião do Passé, e trabalho há 9 anos no Colégio Estadual Luiziana Filho, em Candeias, que é um município vizinho. Todos esses 2 municípios fazem parte da área metropolitana de Salvador. Eu sou graduado em Ciências Biológicas pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e faço promessa. Eu sou orientando o professor Teca e o meu co-orientador, Vinícius da Silva Lima. E aí, o objetivo desta apresentação é compartilhar a proposta de estudo que será realizada com estudantes do primeiro ano do ensino médio do turno matutino do Colégio Estadual Luiziana Filho, localizado na cidade de Candeias, Bahia, região metropolitana de Salvador, para refletirmos sobre o silenciamento e o cerceamento desses estudos das manifestações culturais afro-religiosas no ambiente escolar, principalmente no que diz respeito à cultura dos banhos sacrais e medicinais, considerando os rituais do candomblé. Então eu trago lá na frente logo matiz africano, eu não trago matriz africana. Esse termo matiz... desculpa. Não, mas é porque eu também pensava em matriz africana. Mas agora, depois das aulas aqui no mestrado e da aula também do meu co-orientador, Vinícius Lírio, ele fala de estudos culturais também, ele traz essa concepção de que não é matriz, porque a matriz dá uma ideia de centro, dá uma ideia de origem, dá uma ideia de que seja igual ao outro. Mas essas manifestações culturais, elas surgem em um entrelaçamento de culturas. Ela não tem uma origem, ela não tem um centro, como beleza também ele traz, que ele não tem um centro. Então essas manifestações, como os terreiros de candomblés e outras manifestações culturais de matiz africana, ela não tem centro. Então ela surge em qualquer outro lugar que tem um entrelaçamento de culturas, quebrando essa herança, como a gente vê o candomblé aqui no Brasil. Não é igual ao candomblé na África, e se tiver, Então, os orixás aqui não são iguais ao comportamento de lá da África. Então, esse comportamento do uso de banhos, de diferentes formas, um terreiro não vai fazer igual ao outro terreiro. Então, ele perde essa essência, essa raiz. Então, ela surge desse entrelaçamento de culturas. E aí, só para explicar essa que é matiz. E aí vem a minha justificativa, o porquê eu escolhi esse tema. Pela minha vivência no candomblé. Nasci, me criei, meu pai e minha mãe candomblecistas, e aí convivi com a pedagogia de terreiros e também com o uso de banhos, frequentemente ali no terreiro. Muitas pessoas utilizavam aqueles banhos, não só as pessoas do candomblé, mas outras pessoas iam, não só adeptos, outras pessoas iam também que tomavam aqueles banhos. Então convivi, cresci também tomando esses banhos. Com 6 anos eu fui iniciado no candomblé, eu sou um tata, sou ogã. Então fui iniciado no candomblé e a partir daí percebi esse sectarismo, esse preconceito em relação às religiões de matriz africana. Porque quando eu fui para, que era um antigo primário, e depois foi de 5ª e 8ª série, e aí veio o ensino médio, depois na graduação, sofri também racismo religioso por causa da minha religião. Então, com tudo isso, veio essa vontade de realizar também esse estudo. E outra, quando estava na escola, percebia que as manifestações culturais eram sempre trabalhadas de forma
pontuais, né, generalistas e com traços folclóricos, sempre em uma data específica, e não trazia a verdadeiro significado que é de luta e resistência que ela tinha que trazer. Porque esse lado folclórico vai torná-la sem essa perspectiva. E a ausência no currículo da escola. Né? Percebi que não era trabalhado, ou se era trabalhado era muito de forma superficial. Então, esse estudo tem essa possibilidade de incluir no currículo da escola essa manifestação, principalmente esse estudo da cultura do uso de banhos sacrais medicinais, porque eu percebo que naquela região, através dos meus conhecimentos empíricos, da minha pesquisa que eu fiz empiricamente, a maioria das pessoas utiliza esses banhos, mas elas só consideram a parte medicinal, né? E silenciam a parte ritualística. Por que elas silenciam essa parte ritualística? Não ligam às religiões de matriz africana. Então elas só consideram essa parte medicinal. E, através disso, eu pretendo também incluir, né, esses banhos de folhas, essa cultura de banho de folhas através da etnobotânica, que é um campo da biologia, né, que ela vai, é o uso dos vegetais, também de plantas, por vários povos, né, étnicos, principalmente os africanos. E aí eu tento trazer, isso é uma sugestão que eu vou levar para trazer através da etnobotânica, que é uma via também, uma possibilidade de incluir esses estudos no currículo escolar e através também da prática pedagógica, que eu sinto até hoje lá na escola, também trabalhando com isso, que trabalha muito de forma superficial, né, sempre de forma pontual. Então, eu incluindo, né, no currículo escolar, através dessa parte da etnobotânica, da ciência também, possa ser que esse estudo consiga ter uma amplitude maior. Sim. Então, eu trago o objetivo do meu estudo. O objeto, quer dizer, o processo de ensino-aprendizagem através da cultura dos banhos de folhas sacrais medicinais ligados ao candomblé, numa turma do primeiro ano do ensino médio, nesse colégio, né, que eu leciono há 9 anos. Então, sou professor de biologia lá, hoje estou como vice-diretor, mas eu pretendo aplicar ainda ano que vem, né, esse projeto. Então, o processo desse ensino-aprendizagem. Pode voltar? Desculpa. Então, a pergunta de pesquisa que eu trago é como as manifestações culturais de matriz africana, em especial o uso de banhos de folhas sacrais medicinais utilizados no ritual de candomblé, interferem no processo de construção da identidade. Então, tudo isso, né, que a gente falou anteriormente, é para analisar como foi construída essa identidade desses estudantes. Através desse uso de banhos, através deles, dos pais, dos avós, como eles construíram essa identidade, né, que possa ser uma construção boa ou até uma construção forjada, né, das matrizes africanas, Então, no Colégio Estadual Luiziana Filho, situado no município de Candeias, Bahia. Então, eu trago quem vão ser também, né, os participantes da pesquisa, que são estudantes, né, do ensino médio, e eu trago até a série do primeiro ano, né, para que esse estudo ele possa alcançar o segundo e o terceiro ano. Porque não adianta eu colocar no terceiro ano, do terceiro ano, porque eles já vão sair da escola. Então, meu pensamento é colocar para esses estudantes logo no primeiro ano, para que eu possa fazer esse estudo avançar. Então, esse objetivo geral é analisar como as manifestações culturais de matriz africana, em especial o uso de banhos de folhas sacrais medicinais utilizadas no ritual do candomblé, podem contribuir no processo de construção da identidade de estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Luiziana Filho, no município de Candeias. E aí eu trago alguns objetivos específicos. Essas fotos, porque eu comecei, né, a sensibilização dos professores. Um projeto que a gente formulou lá na escola, escreveu lá na escola, que vai ser agora para a terceira unidade, que vai falar um pouco, né, dessas identidades culturais no geral. E aí eu aproveitei e trouxe, né, essa abordagem para os professores.
Então, os objetivos desse exercício é identificar os conhecimentos que os participantes da pesquisa possuem sobre o uso de banhos de folhas de plantas sacrais e medicinais utilizadas pelas religiões de matriz africana, elaborar e desenvolver um projeto didático com uma turma do primeiro ano do ensino médio de um colégio estadual em Candeias, que é esse, né, Colégio Estadual Luiziana Filho, ampliar os conhecimentos da cultura da religião de matriz africana, em especial o candomblé. Aqui a gente não vai trazer receitas prontas, não ensinar como tomar banho, mas trazer essa finalidade da cultura, né, do uso de banho de folhas sacrais e medicinais. E aí vem um referencial teórico com os estudos culturais, né, de Tomás Tadeu da Silva, tem outros também. A cultura afro-brasileira, com Sidney Nogueira, que é um babalorixá, ele traz essa percepção. Os banhos de folhas sacrais e medicinais com VG e Oxóssi, sempre orientando para os banhos de folhas no candomblé. E a pedagogia de projetos também, que vai ser uma das intervenções, que é essa pedagogia de projetos, que é de Santos e Leal, e a etnobotânica, que é Oliveira e Ramos. É daquela possibilidade que eu disse de incluir no currículo da escola. E a metodologia vai ser qualitativa, né, porque a gente vai abordar a alta etnografia dentro dessa metodologia qualitativa, porque as minhas experiências vão ser atravessadas pelas experiências dos estudantes. Então, a alta etnografia você vai ser o pesquisador e, ao mesmo tempo, participante da pesquisa. Eu não vou me excluir de ser o participante. Eu também vou estar sendo participante da pesquisa. Então, eu vou ser, ao mesmo tempo, pesquisador e vou falar também das minhas experiências. Por isso que ela é alta etnográfica. Através das minhas experiências, eu vou entender o contexto da escola, né, da minha sala de aula. Eu trago também a etnografia da prática escolar, que é aquela imersão densa na sala de aula e aquela descrição densa para entender a cultura da escola, né, e da sala de aula. A primeira alta etnografia, né, vem da etnografia, só que a alta etnografia, o participante da pesquisa também é o pesquisador. E a cartografia, eu também trago com o Lírio, que ele vai, ao mesmo tempo, mas essa cartografia é poética, é uma cartografia voltada à metodologia. Então, essa cartografia poética vai fazendo a descrição de tudo que vai acontecendo, e você vai refletindo, você vai reorganizando a sua prática pedagógica durante todo o percurso. Então, você vai descrevendo tudo o que está acontecendo, você e os estudantes, né? Tudo o que está acontecendo para depois a gente colocar no papel. E aí vem os instrumentos dessa pesquisa. Depois dessas três abordagens, né, que é a alta etnografia, a etnografia escolar e a cartografia, que eu estou pensando desse projeto, podendo utilizar, né, todas essas metodologias e não aquele sentido estruturalista, aquele sentido pós-estruturalista mesmo, e poder usar as metodologias. Aí vem o diário de bordo. Para eu fazer aquele processo cartográfico e registrar, eu preciso do diário de bordo. Porque tudo que vai acontecer, eu vou registrando ali no diário de bordo. E aqui vai ser mesmo um instrumento, um dos principais para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, entrevistas semi-estruturadas, diálogos durante a realização de mesas redondas, seminários, debates, relatos de experiência de pesquisa de campo e depoimentos. A priori, a princípio, serão esses instrumentos, porque eu estou na parte, né, da receita do projeto, mas eu já trago alguns instrumentos e algumas metodologias que eu posso usá-la, né? E aí vem também analisar esse conteúdo, né, que vão ser gerados ali na sala. Foi análise de conteúdo através de Parrim, né, 2011, e o projeto de intervenção, que pretendo, né, elaborar junto com os estudantes e desenvolver com eles esse projeto de intervenção, com tudo aquilo que eu já falei dos instrumentos, né, de pesquisa. E desde que eu vou começar a fazer esse projeto de intervenção, vai ser gravado, porque vocês vão ver aqui que o meu produto didático, né, vai ser um documentário. Então, esse documentário, tudo que vai ser gerado vai ser gravado desde o começo
até a elaboração, né, até o finalzinho desse projeto de intervenção. Tudo que eles produzirem, tudo que a gente produzir desde o começo até o final. E aí, como eu falei, a possibilidade, eu trago um documentário que vai dar para eu fazer esse processo cartográfico, autoetnográfico, né, que as minhas experiências vão estar aqui. Autoetnografia é uma escrita de si. Então, eu vou me colocar também dentro desse processo. E eu posso, com essa metodologia, me colocar em primeira pessoa, lá dentro desse processo. As considerações finais. Então, para a educação ser completa, é preciso valorizar o individual e o coletivo ao mesmo tempo, através da produção de práticas pedagógicas que transgrida a padronização da ensino-aprendizagem. E com certeza, né, assim, eu acredito que essa prática aí vai transgredir, né, na escola. Já está sendo uma transgressão. Quando a gente chega na escola com a proposta de incluir no currículo escolar as manifestações culturais de matiz africano, principalmente relacionadas ao candomblé, que é tão silenciada, tão cerceada dentro da escola. As minhas referências. Começando hoje. Só no... Eu saí do primeiro semestre agora. Parabéns, Diego. Muito bom seu trabalho. Inclusive, essa era uma das minhas perguntas quando você ingressou, então você está no segundo semestre. E aí eu já emendo uma segunda pergunta, assim, de ordem prática, talvez logística. Uma vez que você está lá na Bahia, como é que você vai cumprir com esse disciplinas aqui no Promestre? Eu já estou cumprindo, eu estou vindo mesmo. Você está? Eu e outra professora, hein? 15 em 15. Agora está melhor porque agora é só dia de quarta. Eu estou pegando só 2 disciplinas esse semestre e no outro eu só vou pegar uma. Eu não pude pegar no primeiro. Mas a gente está conseguindo. Vai dar certo, espero que dê tudo certo. Agora sim, é um tema muito interessante, mas bastante polêmico, muito distante da minha área. O máximo que eu chego enquanto biólogo, trabalho com formação de professor de biologia, é essa questão da discussão entre ensino de evolução e criacionismo, botânica, tudo bem. Mas assim, eu acho que essa proposta de articulação que você traz é muito relevante. Mas eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte: nós vivemos um momento de polarização política, né, muito forte, consequentemente vem uma polarização ideológica e, enfim, a gente vê o cerceamento da prática de professores por diferentes motivos aí relacionados a esses temas assim, polêmicos que abordam o que estão sendo chamados agora de faltas de costume. Então, nesse sentido, você já enfrentou algum tipo de resistência por parte da comunidade escolar, aí eu digo gestão, digo professores, digo alunos em relação a essa proposta? E se sim, né, como que vocês estão lidando com isso? Eu imagino que deve ser bem complicado. Pode ser. Deixa eu já fazer um que ele já responde as duas de uma vez. Diego, no meio disso, quando você falou da etnobotânica, eu lembrei de Rodrigo Mata Machado, que é da botânica lá do ICB, não sei se você chegou a conhecer, que trabalha a etnobotânica e trabalha a agroecologia, que tem tudo a ver também. E na agroecologia a gente vem com as comunidades quilombolas e indígenas que fogem do que a gente tem de religiões normais, né? O que a gente tem de comum. Então a gente também entra aí com essas escolas, né? Que a gente tem essa diferenciação das escolas indígenas, quilombolas e do campo. Então, assim, de alguma forma, seria muito legal, sabe, se você conseguisse também trazer a agroecologia para a sua discussão, assim, porque ela tem tudo a ver com o que você falou, tudo. E aí, quando você fala de transgressão, eu fico pensando também assim, numa escola que você entra e que você tem uma imagem na porta da escola, para quem tem uma matiz diferente, também não é uma transgressão? Também não agride de alguma forma? Né? Que nem sempre Por que aquela ali eu tenho que aceitar e por que eu não tenho que discutir as outras, né? Então, eu acho que vai dar um caldo bom isso aí. É isso que me motivou, né? Uma das coisas que eu falei que me motivou, eu sei do candomblé e sofri esse racismo religioso desde pequeno. E na escola que eu trabalho, no qual eu leciono, não é diferente.
bolso dos estudantes frequentemente aquele racismo recreativo e macumbeiro, macumba, o racismo recreativo que eles dão risada, mas vai servir como dado na minha pesquisa, para eu tentar desconstruir isso, né? Porque é isso que eu estou pensando em ver essa construção da identidade que foi formada neles. Então ali se construiu várias identidades que, graças a Deus, a identidade ela é móvel, ela não é fixa, você não nasce com ela. Você, através das associações na sociedade, né, em conviver em bando, você consegue construir essas identidades e você consegue também desconstruí-las ou construir novas. Mas assim, isso aí que me motivou a chegar a realizar, para fazer esse estudo. E em relação a esse cerceamento também que eu recebo na escola, vai ser muito difícil, mas assim, eu penso que essa pesquisa, sempre comecei pensando que essa pesquisa não seria fácil. Eu não sei se eu vou conseguir aqueles objetivos ali, conseguir alcançar aqueles objetivos, porque eu sei que vai ser uma luta, travar uma luta através da legislação, chegar com a lei 10.639/03, que também está no meu estudo, pegar, trazer a lei, mas aí primeiro é a sensibilização dos pais, né? Que é a comunidade escolar, para falar que não vai ser, né, uma doutrinação religiosa. Eu não vou falar do candomblé em si, eu vou falar de uma cultura que as pessoas daquela região, né, utilizam, né, a maioria das pessoas daquela região de Candeias, né, da cidade, utilizam, mas que está ligada ao candomblé. Por que eles silenciam essa parte? Né, só ligam para a medicinal. Estão na farmácia, né? E quando a gente vê na botânica, que a gente vê na farmácia aí, nos livros de farmácia, a gente vê o nome científico, isso aí eles consideram, mas quando parte para o ritualístico, eles não consideram. Por quê? Por causa disso, né, desse reconhecimento que não existe na escola, que é silenciado, então, e também demonizado. Né, quando a gente fala de qualquer manifestação, eles pensam que é só folclore, e quando a gente retrata alguma manifestação dessa na escola, a gente só vê naquele pontualmente, aí leva os orixás para dançar, mas não fala do significado que é aquilo e luta de resistência. E já estou falando, né, esse meu projeto vai ser de luta e resistência. Porque eu já nasci numa religião que é resistência. Então eu não vou ter como me distanciar desse foco que é de luta e resistência. Eu sei que vai ser uma jornada, eu não sei se vai terminar no mestrado, e eu acho que não. Por isso que eu estou pensando no primeiro ano, para aí ver se a gente consegue analisar essa construção da identidade, mas eu recebo pedrada até de estudante mesmo, como funcionários, né, professores, que às vezes não fala diretamente da religião, né, mas fala outras coisas que associam à religião, que eu disse, então também vai partir para a formação de professores, e eu vou ter também que conversar com esses professores, sensibilizá-los, porque eles também vão ser multiplicadores. Se eles chegarem na sala, tiver discussão desse tema, dessa temática, desse tema, e eles falarem alguma outra coisa que seja contrário do que eu esteja falando. Então a gente vai ter que, né? Vou ter que alinhar isso, porque tá no comecinho, né, a minha pesquisa, e eu acho que eu vou ter que descobrir muita coisa ainda para chegar de ponto a realizar a pesquisa. E aí esses questionamentos vão me ajudar a chegar, como eu vou chegar também dessa pesquisa para a gente atenuar mais, né, esses preconceitos e levar os meninos a refletir. Eu não quero que eles consigam uma coisa mirabolante, né, sair todo mundo sem ter preconceito, por exemplo, mas eu quero que eles reflitam sobre isso, que eles sejam multiplicadores, né, reflitam então existe outra possibilidade de a gente acessar o conhecimento,
porque a gente sabe que essa possibilidade é silenciada a todo tempo, não é apagada, que a gente vê em qualquer lugar, né? Assim, a gente vê um banho daqui, um banho daquele, já ouviram falar de todos os tipos de banho, mas o que é silenciado dentro da instituição de ensino? Então, eu acho que eu estou ali também para defender essa pauta, né, da religião de matriz africana e dessa cultura. Mesmo sendo biólogo, mesmo vindo de uma linha positivista, que a minha... É engraçado, né? A minha monografia de graduação foi bastante positivista. Foi análise da água de uma lagoa. E agora eu estou vindo para a parte de humanidades, trazendo essa conversa com 3 metodologias que eu nunca pensava em minha vida. Nunca iria pensar que eu vinha com uma qualitativa, né, que a gente tem que ter um sistema natural, entre aspas, que quando a gente entra na pesquisa não é mais natural, mas um sistema natural, que isso esteja ali permeado na percepção do sujeito. Seja a realidade, não uma coisa pré-determinada. Porque lá, quando eu fiz essa análise da água, a gente já tem o que vai dar o resultado. Tem que dar isso, então a gente fica tentando de novo, tem que dar isso, fica tentando de novo. Isso é quantitativo. Agora, o qualitativo é você não se preocupar com o resultado, só com o processo. Por isso que eu trago para você, professor, assim, que eu estou me preocupando agora com o processo. Como é que eu vou chegar e durante esse processo? Porque se eu alcançar esses objetivos, a gente vai ter que ir para outra investigação. E aí a gente vai readequar. Isso faz com que a gente readeque, né, a pesquisa. Essas metodologias, cartografia, autoetnografia, faz a gente refletir sobre a nossa prática, faz a gente seguir outras possibilidades. E eu trago muito essa pedagogia das encruzilhadas, que ele traz isso. A gente pensar, não extinguir o que já está aí. Claro que não. E eu sou biólogo, eu tenho que ver também esse lado. Mas pensar em outras possibilidades de conhecimento, para que esses meninos tenham esse pertencimento de que eles são desse grupo afro-brasileiro. Né? Que a maioria lá são negros, mas eles não se reconhecem como negros. Então isso dificulta também essa entrada, né? Outras religiões judaico-cristãs. Então isso vai ser uma problemática mesmo. Um problema que eu acho que eu considero bom para a minha pesquisa, porque isso vai me ajudar a reconhecer outros caminhos. Estão aí, Bruno? Fala. Tenho muitas perguntas ainda aqui para vocês. Espero que o nosso contato não se encerre Não vai ser nessa apresentação, porque é um tema assim, muito instigante. Como eu falei, não sou da área, né? Sou palpiteiro, digamos assim. Né? E, inclusive, hoje, por exemplo, eu estava dando aula pela manhã na disciplina didática, falando sobre o ensino de evolução, com os alunos aqui, e justamente sobre a dificuldade de estabelecer esse diálogo, né, entre o conhecimento científico tradicional, entender as diferenças entre isso, que um não é superior ao outro, o outro não é superior a um, são simplesmente diferentes. Ninguém dá aula de biologia para transformar outra pessoa num cético ou num agnóstico, que seja. Isso está no plano individual, você vai enriquecer ela com aqueles conhecimentos. A mobilização que a pessoa vai fazer com aquilo é com ela. Mas assim, e aí você traz assim uma proposta ainda mais arrojada, digamos assim, né? Que é trabalhar essa questão do pensamento aí da e não esquecer a minha biologia, tipo a etnologia. Sem esquecer a biologia. Então assim, as curiosidades que eu fico claramente como que você vai introduzir isso no seu planejamento, entendeu? Você vai pensar numa sequência didática no momento que estiver trabalhando com isso, como que isso vai ser inserido. E também a abertura que essa sua proposta traz para o ambiente escolar, porque assim, se a partir desse momento, se você tem um outro professor querendo trazer uma prática ritualística da vertente judaico-cristã que for, né? Então, como fazer para equacionar isso? Ou se aparecer também uma outra pessoa, uma outra proposta. Então, na verdade, a questão é triste que a gente tenha que chegar num ponto, né, de apresentar uma proposta para poder tirar do silenciamento uma cultura que está tão enraizada, principalmente ali presente na escola, no entorno, né, nesse
E todo mundo ali já tomou um banhozinho. No território que você está atuando e para tentar acabar, se não acabar, né, minimizar essa questão do racismo religioso. Então, assim, a grande questão está aí, né? É triste que a gente precise disso. É por isso que, a princípio, eu estou tentando analisar essa construção de identidade. Para ver se a gente consegue enxergar, porque problema de pesquisa a gente pode, né, transitar, não é fixo. A gente pode até pensar e ir realocando alguns pensamentos. E eu vou te falar que sendo o primeiro ano do novo ensino médio, tem tanta coisa que dá para você fazer. Eu peguei até iniciação científica, mas trabalhando nessa modalidade. É um eletivo. Peguei iniciação científica e trabalhei ervas medicinais, trabalhando outras coisas para ver se eu conseguia chegar, mas aí eu fui para vice-direção. Mas aí ano que vem, a gente está fazendo um projeto lá na escola. Vida tem tudo a ver. A gente está fazendo um projeto lá na escola que é Identidades Culturais do Foco. Então, aí já vou aproveitar também para trazer, como eu trouxe, para sensibilizar os professores. Ali foi uma formação de professor. E aí eu estou pensando nessa escrita de um projeto didático. E aí nessa didática vai vir sequências didáticas, vão vir várias possibilidades que ainda eu estou pensando. Com a minha orientadora. No início, mas vai dar certo. Então, parabéns mais uma vez, viu? E a Mariana não está por aí, né? Então, seguimos agora com a apresentação da Marilene Sacramento Miranda, que é orientada pelo Vinícius Lírio também, né? Com um trabalho intitulado Formação Leitura de Estudantes da EJA, através da leitura de cordel. Então, vamos lá. Literatura de cordel. Então, vamos lá, Marilene, está com você. Boa tarde a todos e a todas. Bem, eu sou a professora Marilene Sacramento Miranda, professora de língua portuguesa, também da Bahia, Candeias, do município perto de Diego. Nós trabalhamos na mesma escola e, por coincidência, eu sou gestora dele. Aí quando você perguntou aqui como é que ele ia trabalhar, aí eu fiquei quieta, eu esperei ele falar, ele não disse nada, eu fiquei quieta porque... Entrando um pouquinho no trabalho do Diego, na escola existe vários grupos. Tem os religiosos, tem os evangélicos, os católicos, tem Diego que é do candomblé, tem os espíritas, mas até o momento a gente sabe que existe aquela resistência, mas ainda não foi assim expressado claramente. A gente percebe nos olhares, nas falas, mas eu acredito que Diego, com o jeitinho dele, ele vai conduzir isso bem. Nós vamos, né, Diego, que eu estou aqui para lhe apoiar, para lhe ajudar. Então, o título do meu trabalho é A Formação Leitora de Estudantes por meio da literatura de cordel. Meu orientador é o professor Vinícius Lírio da Silva. É o professor Vinícius da Silva Lírio, que eu só chamo Vinícius Lírio. Então, o colégio, que será realizada a pesquisa, já está sendo realizada, porque eu já estou perto da qualificação, estou naquela correria, naquela escrita. É no Colégio Estadual Luizinho Filho, onde eu trabalho há 13 anos, na educação de jovens e adultos. Então, esse colégio fica perto, fica no centro, eu digo no centro, porque ele fica perto de tudo, da delegacia, do posto, da feira, os carros passam na frente dos transportes escolares dos meninos na frente, tem uma boa localização. Então nós temos lá, ele é um colégio agora de porte grande, que nós recebemos em 2020, em plena pandemia, o anexo, que fica no distrito da Caropa. Esse anexo lá comporta 240 alunos, mas lá são 2 cursos técnicos, que é o Segurança do Trabalho e Técnico em Química. E cá na sede nós temos o ensino médio, o diurno, primeiro, segundo e terceiro ano, e à noite nós temos a educação de jovens e adultos, que em modesta parte é minha paixão. Então, quem são os participantes desse estudo? Eu, Marilene Sacramento, os meus alunos aí da EJA, quer dizer, eu não estou em sala de aula também esse ano, estou colaborando na gestão escolar,
mas eu estou indo, eu estou no colégio, na verdade, todos os dias. E já conversei com a professora da turma, já elaborei as oficinas, já estou começando a aplicar. Aí foi a primeira oficina. Quem são esses alunos? São alunos que vêm, a maioria vem do distrito, lá nós são aqueles lugares vizinhos à cidade. Vêm dos distritos, são trabalhadores, muitos desempregados, muitas mães desempregadas. Nós temos no colégio muitos dependentes, muitos meninos em medidas protetivas, que eles têm que estar na escola para descer no final do mês a frequência dele, porque senão ele volta. E meninos, que nós temos aluno lá, que 10 horas, 9 horas, ele tem que estar em casa, por causa da medida protetiva, ele pode passar desse horário. Então, eles precisam estar lá. E como é esse ensino de leitura? Como é esse ensino de leitura, de escrita, de criação, na educação de jovens e adultos? Será que, de fato, está preenchendo essas lacunas que ele já traz desde o Fundamental 1 e foi carregando até chegar na educação de jovens e adultos? Porque a maioria desses meninos, nós temos assim, eu estava falando com ele um dia desse, que quando eu cheguei no colégio em 2009, nós tínhamos o jovem, o adulto e o idoso. Esse ano, a nossa clientela mais é de jovem. E muitos jovens, eles já trazem consigo já, eu não posso, eu não consigo, eu sou menosprezado, eu sou desvalorizado, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente, e eu, professora, eu, Marilene, faço o quê para elevar a autoestima desse menino? Que eles dizem, professora, eu não leio, eu não sei ler, eu não consigo ler, eu não consigo expressar, eu não consigo entender. E aí, a gente está ali naquela batalha. Então, eu tenho um pouco sobre mim. Nasci e me criei na zona rural. Eu gosto de dizer assim, nasci e me criei na roça. Trabalhei, carrego meu sotaque bem assim, ainda bem carregado. Embora que aos 17 anos eu fui morar em Candeias, devido a um acidente trágico. Fui morar em Candeias, lá terminei meus estudos. Mas enquanto morava na roça, fui professora leiga. Não sei se você sabe o que é professora leiga. Sabe não? Professora leiga é aquela pessoa que ainda está fazendo o ensino médio, que não é formada. Porque lá, antigamente... Oi? Não tem graduação. Não tem graduação. Antigamente, lá nos interiores, bem lá nas roças, por falta de professores, sempre era nomeada uma pessoa que já tivesse um grau maior de conhecimento, de estudo, eu digo grau maior, né? E tinha essa professora leiga. Então, eu consegui ser professora leiga durante um ano para ajudar até minha mãe, que a gente morava com mãe e com vó, e para ajudá-la no financeiro. Enquanto eu estava em casa, eu trabalhava de manhã como professora leiga e à tarde eu ia estudar em Bento Simões. Depois fui para Irará. Eu terminei o ensino fundamental 2 em Bento Simões, eu fui para Irará começar o médio. Então é isso aí. Sou formada em língua, já falei, né? Em língua portuguesa, trabalho na EJA, tenho 3 especializações e hoje estou mestranda do Promestre. Já estou para qualificação. Ano que vem, em agosto de 2003, se Deus quiser, estou defendendo, né? E tem trigêmeos. É. Ah, é. Nossa. Tem que estar Trigêmeos. eu tenho 3 filhos. Assim, uma surpresa, né? 24 anos já. E uma hoje é professora também de matemática, é apaixonada pela matemática. As vivências. Então, quem são os meus alunos? Como eu já falei, são trabalhadores domésticos, cuidadoras, jovens, entre 18 e 30 anos, embora eu tenha uns alunos, 2 ou 3 de 40 anos, 45, mas o nosso público hoje é toda jovem. Então, por que a literatura de cordel pelo viés artístico-literário? Aí eu trago assim um pouquinho das minhas vivências quando eu era pré-adolescente, nos meus 10, 11 anos de idade. Porque minha mãe, a gente morava na roça, a gente todo sábado e toda segunda-feira a gente ia fazer feira na cidade, a gente fala na cidade. E lá sempre tinha aquelas pessoas que ficavam na feira livre vendendo os cordéis. Eles penduravam lá nos cordõezinhos e minha mãe se encantava. Ela não sabia ler, minha mãe e minha avó eram analfabeta.
Então já tinha eu sou a mais velha, comecei a ler. Aí ela comprava esses livros, trazia. Aí toda quarta-feira, todo sábado, já era o dia da leitura lá em casa. Ela comprava em 5 toda semana. No sábado ela comprava 5, na segunda eu comprava 5. Aí fazia essa leitura e engraçado que eu já fazia a leitura já com aquela entonação de voz, aquela postura, bem representando ali. E quando eu fazia assim, ela reclamava. Aí depois, quando terminava essa leitura, ela vinha conversar com a gente, bater um papo, trazer um pouco da vida real, e já fazendo assim, essa comparação com aquela leitura ali, com aquele escrito ali, trazendo para a nossa realidade, para nossas vivências. E aquilo foi me encantando, foi me apaixonando. E fui passando anos e anos, e fui crescendo. Aí eu fui observando que nas escolas, eu não sei aqui, mas pelo menos lá em Candeias, porque eu já conversei com alguns professores de outras escolas do estado, do município também, e da minha própria escola, a gente não traz essa literatura para a sala de aula. Alguns livros didáticos hoje já traz, alguns textos de cordéis, traz uns peixozinhos, fala alguma coisa assim, mas assim, vai trabalhar a fundo com o nosso aluno, eu ainda não vi. Trabalhei um determinado um ano com os meninos, gostei, falei, deu certo. Depois um colega meu trabalhou, deu certo. Aí eu falei, está na hora de eu voltar a trazer essa literatura para a sala de aula, não só aquela literatura clássica, mas trazer a nossa literatura popular, conhecida, reconhecida mundialmente hoje, que é um patrimônio histórico da humanidade. Então, por que não levar isso para os alunos? Já que nossos alunos, diante das dificuldades que eles encontram na vida, na leitura, na compreensão, no ler, porque aí não vai trabalhar com esse menino aqui, trazer esse gênero textual, que é bem próximo de sua realidade, que traz assuntos, talvez, parecidos com as suas vivências. Então, eu levei o meu trabalho sobre isso, já comecei a escrever o plano de intervenção, as sequências didáticas, que o meu orientador falou assim, Marilene, disse eu, nós temos que pensar num nome para essa sequência didática. E um nome, um tiro para o plano de intervenção e um tiro para a sequência didática. Não se assim, sequência didática, vamos criar algo para atrair mais esses meninos. Então, o meu objeto de estudo, o processo de ensino-aprendizagem da literatura na perspectiva artístico-literária na educação de jovens e adultos. Por que artístico-literário? Se nós formos observar, eu acredito que todos conhecem aqui a literatura de cordel, ela tem a capa, é uma estilogravura. Quando o autor, ele escreve, a maneira que ele escreve é um poema, é uma coisa como eu posso dizer? Poética. Tem as estrofes, a melodia, como você vai ler, como você vai ensinar, ela traz todo um belo ali, embutido naquilo ali, que a gente pode muito bem explorar isso com os nossos alunos. Por que a gente não vai levar isso com os nossos alunos, trabalhar? Não assim, não vou dizer que vou trabalhar para fazer um exercício, não. A gente vai trabalhar, vai ler, vai compreender e vai até mesmo ensinar. Eles vão trazer algo. Eu quero que eles cheguem muito assim, que eles assim, se percebam, então, professora, vamos fazer assim, vamos representar de tal maneira, que eu quero que eles, através dessas oficinas, eles vão se descobrindo, se encontrando e eles proponham isso para o nosso produto final. Então, a pergunta do meu estudo é: quais as ações podem ser realizadas para que o ensino de leitura no viés artístico literário na EJA, no Colégio Estadual Luiz Viana Filho, localizado em Candeias, Bahia, de fato forme alunos e alunas, leitores e leitoras, autônomos e autônomas de textos literários e dos demais gêneros textuais que circulam socialmente. Claro, eu tenho observado, eu não vou ficar só com a literatura de Cordeiro, não. Eles já estão trabalhando outros gêneros na sala de aula, só que essa inserção aqui será preciso. E aí tem algumas questões, dentre várias questões que eu elaborei, tem essas questões aí, que eu não vou ler todas não. Aí tem assim, quais são as dificuldades apresentadas pelos estudantes da EJA na instituição supracitada
para ler os textos literários e os demais que circulam socialmente? Como a escola contempla a questão do ensino de literatura no projeto político-pedagógico? Será que a minha escola, lá no PPP, tem algo relacionado à literatura? Tem algo relacionado à literatura popular? Pelo que eu tenho observado até o momento, ainda está precisando dessa reforma no PPP. Aí, como o Diego falou no trabalho dele, não tem literatura de cordel, não tem sobre a matriz africana, então a gente precisa reestruturar isso aí e começar a sentar com os professores, fazer uma formação, discutir mesmo, trazer para um debate ali com os professores, num debatezinho de 1 hora, 2 horas não, que não vai dar tempo. Trazer, discutir para implementar, implantar isso aí no PPP, porque é preciso, é a nossa realidade, é a nossa vivência. Pode passar. Aí eu trago o objetivo geral. Analisar como ocorre o processo de formação leitora dos estudantes da EJA, de uma turma do colégio localizado no município de Candeias, a partir da elaboração e desenvolvimento de atividades de leitura e criação na sala de aula com a literatura de cordel, buscando mapear quais ações podem ser criadas e desenvolvidas em oficinas para que os jovens e adultos possam vivenciar e construir um processo de ensino e aprendizagem de leitura voltada para a autonomia. Aqui, essa foto aqui, vocês estão vendo aqui, foi de um café literário que teve na escola. Nós sempre, os professores trabalharam com poemas com os meninos, aí outros trabalharam poema, outros trabalharam música, e aqui já tivemos um pontapé. Eu disse, opa, já é um pontapé para o meu trabalho. Eu só observando os meninos. Tem esse casal aqui, que são os meninos, eles são bem tímidos, né? Não vi esse menino apresentando, eu falei, olha, vocês estão hoje aqui apresentando, é. Aí chegaram lá, falaram muito bem, e a gente às vezes não valoriza um aluno desse. Já traz em suas vivências várias coisas que não são boas, várias histórias de vidas sofridas. Foi um momento que eles chegaram ali e leram, professor, eu posso ler? Pode, sim. Estava um com o celular, o outro com um papelzinho, leram lá, ensaiaram para a gente ouvir, falei, é isso que a gente quer de vocês. Sim. Então aqui eu trouxe 2 objetivos específicos, mas tem mais, que é realizar a oficina de leitura com estudante de uma turma só. Porque antes eu queria 45 alunos. Aí meu orientador disse assim, Marilene, você tem condições de analisar 45 alunos? Eu disse, não. Aí ele disse, não, vamos repensar isso aqui. Aí não são 40, é uma turma só, com o intuito de identificar quais os fatores que interferem na aprendizagem da leitura, dos textos da literatura de cordel e os textos que são texto literário. E acompanhar o processo de formação leitora desses participantes nas oficinas, a fim de atender às suas demandas de acordo com as habilidades de leitura a serem desenvolvidas. A metodologia. Quanto aos procedimentos metodológicos, optei pela autodinografia, porque, segundo Gama, não se escreve sobre dados, mas sobre experiência e o que faz com que não tenhamos uma preocupação com concluir ou chegar a algum lugar. Então, a partir do momento que eu estou ali com os meninos, estudando com eles, pesquisando, levando meu trabalho para a sala de aula, eu também estou ali vivenciando os meus momentos, estudando a mim mesmo, buscando me conhecer, me reestruturar, rever minha prática, meus pensamentos, minhas vivências e trazer para aquele aluno e abrir com ele uma discussão. Eu sempre costumo dizer a eles assim, ó, nós somos iguais. Talvez estamos aqui em posições diferentes, mas quando a gente vai botar na prática, trazer para o nosso contexto, somos bem parecidos. Aí eu trouxe autoetnografia, cartografia, etnografia escolar, colaborativa. Todas essas aí estão envolvidas no meu projeto, como eu já falei antes. A autoetnografia, a cartografia. Aqui eu já estou assim, nessa primeira oficina que eu fiz com os meninos, já estou observando os meninos. Eles já estão eu estou observando, fazendo aquele diário de bordo, escrevendo, perguntando, investigando e vou fazendo as minhas anotações,
que são as nossas, eu posso dizer, talvez, não sei se, são as nossas escrevivências, as nossas escrevivências diárias daquele momento ali de sala de aula. E aí foi a primeira oficina. Eu levei Braulio Bessa, né, que todos nós conhecemos, mas antes de colocar o vídeo de Braulio Bessa, um momento antes eu fui para a sala. Falei com ele do trabalho, quem era eu, né? Ele já sabia quem era eu, né? Claro. Estou na escola todos os dias, já sabia, eu conversei com ele, dialoguei, bati um papo. Falei que era um trabalho de pesquisa do meu estudo, que eu ia trabalhar com ele agora até dezembro. São 8 oficinas, eu acredito que com tanta paralisação, feriados, eu vou chegar até dezembro com esses meninos. Conversei, não disse qual seria o tema, que seria literatura de cordel. Primeiro, antes de eu colocar o vídeo, trabalhei quem era, eu mobilizei os seus conhecimentos. Falei quem era Braulio Bessa, perguntei se eles já conheciam, ele foi falando que sim. Mas eles, assim, nossos alunos da EJA, eles não gostam muito de falar. Eles são mais retraídos. Mesmo assim, eu fui instigando, até chegar o momento do vídeo. Aí eu coloquei o vídeo. Depois que colocou o vídeo, alguns alunos pediram, eu falei, e aí, podemos começar? Disse, não, a senhora pode repetir o vídeo? Aí foi um vídeo de 8 minutos, aí eu repeti o vídeo, o tema do cordel dele era amizade. Aí, para esses meninos começarem a falar sobre esse vídeo, eu fiquei, gente, e agora, diante de nossas discussões aqui anteriores, da mobilização feita, o que vocês acharam? Todo mundo assim. Aí eu disse, Ave Maria, eu estou me sentindo aqui perdido no espaço. Parece que eu estou em Marte. Eu estou sozinha falando e eles calados. Olhava para o vídeo e olhava para mim e disse, não vou acreditar. Aí eu fui falando assim, gente, eu era igual a vocês, fui aluno igual a vocês, nesse lugar que vocês estão hoje aí, eu também estava, já tive. Aí eu fui fazendo esse paralelo, eu e eles, para eles entenderem. Aí eu disse, olha, você está pensando que a professora Marilene chega aqui, bonitinha, cheirosinha, ela não treme não, é? Ela também treme. Pense que quando eu vou falar no pátio, primeiro, nos 5 primeiros minutos, um sofrimento, que eu detesto o microfone. É um sofrimento. Eu chegar aqui, falar com vocês, a gente passa por um processo. Primeiro a gente vai chamar, então boa noite, aí respira forte, aí começa. Qual é? Aí ele fala assim, qual é? Você fala direito. Eu falei, não é assim. Vocês pensam que a gente é professor, não passa por esse processo. Também a gente passa. Aí eu falei com eles assim, ó, quando eu estava no lugar de vocês, perdi muitas oportunidades. E realmente eu perdi. Porque eu não falava, eu sabia do conteúdo, o professor perguntava, eu não respondia, por causa da minha timidez, por causa do meu sotaque. Tinha alguns alunos que criticavam, a gente morava no interior, que ia estudar em Irará, quem mora na roça sabe que o sotaque é bem mais encarregado, né? Então eu evitava de falar. Sabia, mas eu não respondia. Eu respondia a minha atividade, mas não respondia para o professor ouvir. Então eu fui colocando essas partes para ele, essas particularidades. Aí começou, aí um viu a palavra, aí falou do vídeo, o outro falou. Aí tem um menino, que esse todo mundo fala assim, fulano de tal não faz nada, fulano de tal é o perturbado, fulano de tal só vem abusar, fulano de tal só vem merendar. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou ter que enfrentar essa sala, esse menino que não faz nada, que faz tudo isso, não é com o menino. Eu digo, diga, Manuel. Aí o vídeo era sobre amizade, aí ele falou do respeito, do reconhecimento, da valorização dos colegas, do ouvir, que às vezes ele não fala, porque quando ele fala, muitos alunos começam a criticar, fazer hora com a cara dele, então ele prefere se retrair. E outra coisa que ele me chamou a atenção, estava eu e a outra professora na sala, já? Corre. Aí ele disse assim, aí ele falou assim, eu me retraio, eu fico calado, não digo nada. Porque aí eu penso assim, esse menino vem, ele é usuário. Quando você toca na mão dele, os olhos enchem de lágrima. Ele tem toda uma história de vida. Aí quando você vai falando na sala, o seu colega lhe critica, aí deixa você no chão. Pronto. Parabéns, Marilene. Muito bacana o seu trabalho, o impacto social, né? O contexto todo da escola de vocês foi demonstrado aqui, ficou muito claro. A gente vê realmente a importância, né, desse trabalho todo que é desenvolvido, o esforço
Legal. Especificamente sobre o trabalho e considerando esse aspecto profissional da história que vocês estão fazendo, a única pergunta que eu teria é que assim, não ficou muito claro para mim qual é a proposta de produto, né? Entendeu? Então, eu só queria que você, se possível, especificasse rapidamente. De início, a proposta de produto eram 3. Tudo meio exagerado, né? Tudo meio 3. Era escrever um artigo com os professores, era fazer uma formação dos professores, daí surgiu o artigo, e os meninos produzirem os cordéis. Só que quem conversa com o meu orientador, ele disse, Marilene, você tem que escolher uma coisa. Não dá para fazer 3 coisas nesse curto tempo que a gente tem. Aí nós ficamos com a literatura de cordel, trabalhar a leitura e a criação na sala de aula. O produto será as oficinas, o planejamento, a elaboração e a aplicação das oficinas. E no final, aí nós queremos, assim, eu estou pensando no subordinador ainda, e eles vão, depois eu vou fazer todo esse trabalho com eles, de leitura, produção, eu vou levar os cordéis, eu vou levar outros vídeos para a sala de aula, vou levar um depoimento do Patativa Bassaré, que é reconhecido nordestino, reconhecido mundialmente também, levar esse vídeo e vários vídeos que tenham esse interesse. Aí eles vão trabalhar, vão escolher os cordéis que eles querem, vou levar assim, fazer uma mesa, tipo um café literário, levar uma mesa, vários cordéis, e ali eles vão escolher qual é o cordel que ele quer para trabalhar, para fazer aquele trabalho ali. E daí eles fazem uma performance, uma representação. Mais alguém para perguntas para Marilene? Não, ok, podemos encerrar? Eu queria só sugerir, Marilene, porque nesse contato com os professores, o que eu tenho visto é que muitas vezes o planejamento que a gente faz, às vezes a gente só apresenta o ápice. E o que eles querem, muitas vezes, é de onde partir. Então, como é que eu começo a pensar para falar de cordel? Então, assim, como é que você começou? Sei lá, como é que começou sua pesquisa sobre isso? Então, dá esse passo a passo para um professor que queira aplicar isso, que queira replicar. Não dá só o resultado da sua oficina, dá um planejamento mesmo, desde de como é que você pensou ela, as dificuldades enfrentadas, mas dá um caminho, sabe? Isso ajuda muito o professor a pensar como eu posso fazer também. Isso. Lá quando eu no primeiro capítulo, aí eu conto um pouco de mim, no meu memorial, já fala que foi lá quando eu comecei, a partir da minha pré-adolescência, minha mãe, minha história. Aí foi surgindo, eu só observando que nossos alunos apresentam essa dificuldade. A gente tem nos livros didáticos, alguns livros já traz a literatura de cordel, trechos, estrofes, ou até mesmo 2 trechos, mas só que a gente passa, o professor passa, que lá a gente leva, vai ler, vamos para os clássicos, aquela literatura clássica. Eu já ouvi a aluna, na pandemia, foi uma aula, ainda tendo um trabalho no Google Meet, a aluna sugeriu, professora, a gente não trabalha literatura de cordel. Eu acho lindo, acho maravilhoso. Olha, a menina deu uma deixa. Só que ninguém se tocou. Eu disse, como eu já tinha trabalhado em 2010, 2011, com os meninos da noite, fiz um trabalho assim, eles, como no lá em Salvador, na Bahia, tem um projeto estruturante. O que é projeto estruturante? São vários PROV, o FACE, o AVE, o TAL, que é o tempo de artes literária. Então os meninos da EJA, aí eu comecei a trabalhar com eles no cordel, os meninos da EJA. Bom, não foi fácil não, viu, minha filha? Foi um sacrifício para conseguir os meninos. Foi assim, eu dormia, acordava pensando em cordel, foi uma briga, eu travei uma briga. Quando eu cheguei lá com isso, a pessoa tá maluca, tá doida, que ninguém aqui escritor. Eu disse, não é, vai ser a partir de hoje escritor. Mas primeiro eu mobilizei todo aquele trabalho, toda a literatura, todos os textos literários, textos poéticos, até chegar ao cordel. Naquela tempo ainda, em 2010, não tinha o Braulio Bessa, tinha outros cordelistas, né? Que eu levei alguns para a sala de aula, só que hoje já tem o Braulio Bessa, já tem outros cordelistas, já estou levando os vídeos. Aí eu não disse a eles que era literatura de cordel, mas no final o Braulio Bessa fala. Aí eles disseram assim, professora, a maneira que ele falou é diferente, como ele declamou, como ele leu o cordel, ele falou, é diferente. É uma tonalidade suave,
bonito, ele deixa algo pra gente. Eu digo, então na próxima aula, eu não disse o que era não, na próxima aula vamos trazer outro vídeo, a gente vai continuar no nosso texto. Aí eu já vou levar, já vou arrumar a sala já. Aí já pensou, já tinha uns cordões, já vou comprar os cordões todo sábado, sexta-feira, pra gente pendurar, fazer um café literário. O projeto a gente vai utilizar também. Vamos trabalhar no projeto dele, mas para ir tudo isso, para chegar no projeto que o Diego quer que os meninos apresentem, eu tenho que fazer todo um trabalho com ele em sala de aula. A professora que eu estou na sala dela, ela sabe todo o processo, ela já sabe. Também tem outros professores que sabem. Agora ainda não abraçou, mas não tem problema não, eles vão abraçar. Mas foi bom você me falar que eu vou, de um capítulo que eu vou detalhar toda a trajetória, aí eu vou precisar escrever a trajetória. E a outra coisa, o que é importante, eu passo para a metodologia, né, essa abordagem metodológica que a gente traz, pauta etnográfica, que a gente é a base, o pesquisador é a base do estudo. A gente vai levar nossas experiências para entender as experiências dos nossos estudantes. Então, para você colocar uma escrita de si em primeira pessoa, você colocar o seu memorial, é desafiante, né? É você fugir do seu positivismo que você estava acostumado, como eu acostumado a colocar terceira pessoa, ou eu saía desse lado de estar dentro da pesquisa. E com essa autoetnografia é uma possibilidade que você pode se incluir a pesquisa. Muito bom também essa perspectiva. É você poder trabalhar com várias metodologias que a gente em biologia lá. Só a gente para sair desse casulo é uma forma de resistência também. Porque a nossa égide é resistência, né? Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Assim encerramos então essa sessão agora, segunda da tarde de hoje. Agradeço mais uma vez a participação. Obrigada a você, obrigada. Gostei da sua ideia. Já vou colocar lá. Eu estou gravando, estou tirando fotos, eu tenho já. Eu sei uma senhora que sabe que o projeto tem aquelas cartas de necropata, que eu vou usar, né? Já pediu autorização, já autorizar, eu vou gravar. Entendi assim, na mãe cara, a resistência, extensão escolar, da gestão. Eu vi essa possibilidade da etnobotânica por causa disso. Ô, gente, como é que para a gravação? Inclusive, porque você vai trazer a revista de métodos da atenção, não está no currículo. E essa forma de matiz, eu fui pensar agora também. Eu pensei que era matriz, por isso que quando eu entrei assim, eu achava diferente do meu, mas tem que ser. Então, é isso. É isso, né? Vai dar certo. E aí, na andada cavaleira, eu vou pegar lá, ver se a gente consegue trocar algumas coisas. Quando a gente chegou, estava tudo ligado. O vídeo. Juliana, eu perguntei se você era apresentadora. Como é que a gente faz aqui? Eu desligo o Pois é, YouTube porque e ninguém fecho? aqui não. Não tem Porque quando chegou, estava Não, Ninguém não, traz não, aqui não, a aula não, de não. vocês? Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quando chegou, Não, tava esse aqui não é não. desligado. O meu tá aqui. Acho que a gente podia pelo menos desligar, porque aí Ele para. vem aqui e desliga? E de quem é esse pendrive? O meu tá onde, Diego? Mas eu Aí, ó, deve ser Não, dela. Deixa eu ver se aqui é o meu. Eu vou lá e pergunto até porque acharam. Esse aqui não é o meu, não. Ah, você tá. Cadê o meu? Então a gente fecha aqui e vai lá? Esse deve ser do rapaz.